Vamos refletir o Evangelho de hoje, a liturgia, a partir do Evangelho desse domingo. O Evangelho que está em São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos estarmos juntos para refletir a respeito da liturgia deste segundo domingo do tempo comum. Começamos agora a nossa caminhada ordinária do dia a dia, até que venha finalmente quarta-feira de cinzas e a quaresma, não é? Então, nesse domingo, a Igreja quer chamar a nossa atenção para a prontidão que nós precisamos ter ao ouvir a palavra de Deus e ao fazer as coisas de Deus, né? O Evangelho é o Evangelho no qual São João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. O que é interessante nesse Evangelho é que os 2 discípulos, André e João, sem questionar, sem pestanejar, vão imediatamente atrás de Jesus e começam a seguir Jesus. Esse seguimento de Cristo, em grego akoluthia, ou acólito, né? Acólito é aquele que segue o padre, né? Em latim chama-se sequela, né? O seguimento de Cristo, sequela Christi, seguir Cristo. Eles começam a seguir Jesus, se volta para trás, pergunta: o que estáis procurando? E aqui vem aquela resposta, né? Mestre, onde moras? Vinde e vede. Eis aí. E essa experiência foi tão impressionante para São João, porque São João está aqui escrevendo a vocação dele, né? Isso é autobiográfico. São João ficou tão impressionado que ele marcou até a hora. Ele disse: quando isso aconteceu, era por volta das 4 da tarde. Ou seja, por volta, era como a 10ª hora. Está escrito no original grego, às 4 da tarde. Aquele momento, aquela hora, ficou marcado de forma indelével na alma de São João. Ali eu encontrei o sentido da minha vida. Ali eu encontrei o porquê da minha existência. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu vim. Para aquele encontro com Cristo. Agora, vejam, se, no entanto, São João e Santo André estivessem acometidos por um mal da alma chamado tibieza, a história teria sido diferente, porque eles não teriam esta prontidão. Como é o nome desta prontidão? É aquilo que nós tecnicamente chamamos de devoção. Então você ouve a palavra devoção, a gente sempre, fulano é muito devoto, né? Eu estou lendo o tratado da verdadeira devoção, né? Eu tenho devoção por tal santo. O que é devoção mesmo? A gente usa a palavra assim sem muita noção. Devoção é o seguinte: devoção é uma prontidão, mas é uma prontidão específica, é uma prontidão voltada para o servir a Deus, tá? Então vamos lembrar o que é uma prontidão, né? Você vai e chama uma pessoa. E a pessoa, já vou.
daqui a 5 minutos. Ô fulano, você não me ouviu? Ah, tô indo. Né? Tá vendo que a pessoa está enrolando. Não tem prontidão. Outra coisa é, como diz o Salmo, né? Como o escravo, como o servo está com as mãos fixas, está com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor, esperando o mínimo sinal. Aquela prontidão é um alerta. Ele está atento. O mínimo sinal do seu Senhor, ele levanta, vai, corre e já diz, pois não, mestre. Esta é a prontidão que demonstraram Santo André e São João. E para nos ensinar isso, a igreja dá mais um exemplo, que está na primeira leitura. A primeira leitura é o famoso episódio de uma outra vocação. Não é a vocação de São João e Santo André, é a vocação de Samuel. O pequeno Samuel, que estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca do Senhor. E então, todo mundo conhece a história. O Senhor chamou. Samuel, Samuel. E ele respondeu, estou aqui. E correu para junto de Eli. É interessante a gente notar isso no versículo 5. Está lá a palavra correu. Eu fui verificar no original hebraico para ver se isso aqui não era um equívoco, uma tradução aproximada. Não, é isso mesmo. Ele correu. Veja, o menino está dormindo. Todo mundo, quando dorme, acorda meio sonso, meio lerdo, assim, no meio da noite. Esse menino foi chamado do sono profundo. Não é? Você sair do sono profundo e correr na direção do outro. Isso chama-se prontidão. Né? É essa prontidão de servir. E ele achava que estava respondendo a Eli. E assim foi. Uma vez, assim foi 2 vezes, assim foi 3 vezes, até que Eli percebeu. E disse, volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderá. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Eis aqui. Este escutar, né? Essa prontidão. É interessante a gente entender aqui, eu quero fazer uma comparação para você entender como na nossa alma nós temos que desenvolver uma espécie de sexto sentido para ouvir a palavra de Deus. Não sei se vocês, certamente as mulheres que são mães já tiveram essa experiência, não sei se elas observaram isso, mas não sei se vocês observam que as mulheres que estavam grávidas e deram à luz com muita alegria aos seus filhos, nos primeiros meses, o cérebro da mulher está totalmente voltado para a criança e ela ouve coisas que nós não ouvimos. Isso é uma transformação no cérebro da mulher, isso acontece mesmo, é algo constatado cientificamente. Né? Está todo mundo na sala conversando, a criança faz aquele gemidinho, ninguém ouviu. A mãe diz, acordou. Mas por que só ela ouviu? Porque o cérebro dela está voltado para este ouvir. Né? Pois bem, nós precisamos ter na alma essa capacidade de ouvir, onde o mínimo sinal, não é o cérebro que tem que mudar, é a nossa alma que tem que ser modificada. Nós precisamos ter esta prontidão para, no mínimo sinal da vontade de Deus, nós imediatamente nos levantarmos para servir. Né? Essa prontidão. E a conclusão da leitura do livro de Samuel, o pessoal que elaborou o lecionário acrescentou um versículo tirado lá da frente, ou seja, a leitura terminaria no versículo 10. Mas eles vão e acrescentam o versículo 19. Por quê? Porque o versículo 19 é muito interessante, muito importante. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Está muito bem traduzido aqui.
É literalmente isto que está escrito no original hebraico. Né? Nenhuma das palavras da palavra de Deus, não caía por terra, eretz, terra. E essa coisa de, você imagine só, uma pessoa que tem essa sagacidade, né? De repente, tem alguém carregando uma pilha de livros ou uma bandeja, etc e tal, o negócio vai cair e a pessoa imediatamente segurou e não deixa cair por terra. Nós precisamos ter esta presteza para com a palavra de Deus. E aí, como é que se faz isso? Né? Ou seja, como é que a gente consegue desenvolver, né, esta devoção? Agora você aprendeu o que quer dizer a palavra técnica. Devoção. Essa prontidão de quem está alerta, de quem está acordado, de quem está plugado, por assim dizer, o tempo todo esperando Deus falar, esperando Deus mostrar e querendo servir a Deus. Como que faz isso daí? Bom, isso daí significa que nós precisamos nos curar, do contrário, nos curar da tibieza. Né? Aí vamos fazer o exame de consciência. Será que você está tíbio? Será que a tibieza, em alguma proporção, de alguma forma, tomou conta da sua alma? Como é que é a pessoa tíbia? Exatamente daquele jeito que eu descrevi. Alguém chega e diz: fulano, vamos rezar? Ah, começa aí que eu já chego. Vai rezando. Vejam, a tibieza é uma falta de prontidão para servir a Deus. Mas essa falta de prontidão, gente, tá? Ela é bem específica. Ela é para servir a Deus. Não quer dizer que a pessoa é preguiçosa nas outras coisas. Pode ser que a pessoa seja muito agitada. Ela passa o dia inteiro fazendo coisa, atendendo telefonema, olhando na internet, para cima e para baixo, de carro, visitando as pessoas, fazendo coisas. Então logo alguém chama, vamos para o shopping, opa, já estou lá. Né? Já estou lá. Eu me lembro da minha bisavó, né? Por parte de mãe, uma das minhas bisavós, a mãe da minha avó, por parte de mãe. Ela tinha o apelido de Yaya. A Yaya era só alguém dizer, vamos sair, que ela já estava na penteadeira do quarto colocando batom e juntando a bolsinha dela para sair. Ela tinha uma prontidão. Ou seja, ela gostava de bater perna. Falava em bater perna, era com ela mesmo. E essa prontidão que as pessoas têm para fazer muitas coisas, muitas vezes as pessoas não têm para as coisas de Deus e para a devoção. Ou seja, estão prontas para tudo, mas quando é para Deus está tudo enrolado, está tudo difícil, está tudo pesado. Se você sente isto, é um sinal bastante claro de que você sofre de tibieza. E de onde vem a tibieza? Qual é a raiz disso? Tá? Veja, bom, em primeiro lugar, vamos dizer o que é que não é a tibieza. Quando a pessoa está em pecado mortal, tá? E porque ela vive em pecado mortal, ela está desanimada e não quer fazer as coisas de Deus, o seu problema não é tibieza, é um negócio muito mais grave do que tibieza. Né? Ou seja, o problema seu, claro, os sintomas são os mesmos da tibieza, mas o seu problema é mais radical. O que você precisa mesmo é converter. Né? Você precisa mudar de vida. Peça a Deus essa conversão. Agora, a tibieza, tecnicamente falando, ela é um estado de uma pessoa que está em estado de graça normalmente, pode ser que caia eventualmente em pecados mortais, mas ela está normalmente em estado de graça. Porém, esta pessoa fez a paz com
um certo tipo de pecado venial. É aqui que eu quero ensinar para você como que você vai fazer para ter esse coração devoto, esse coração pronto de Samuel, esse coração devoto, esse coração pronto de São João, de Santo André, que está aqui. Como que você faz para ter esse coração pronto? Primeiro ponto bem prático, estado de graça. Você está habitualmente em estado de graça, mesmo que haja eventuais quedas? Muito bem. Quando você está em estado de graça, tem esse desânimo para as coisas de Deus, não é? Ou seja, não tem essa prontidão, está difícil se concentrar para rezar, tudo menos rezar, né? Então é tibieza. E de onde vem isso? Qual é a raiz disso? Vem de você ter feito a paz com os pecados veniais habituais. Vamos analisar isso. São 3 pontos importantes que você precisa saber. Primeiro, é necessário que você tenha pecados veniais. O que é um pecado venial? Pecado venial quer dizer o seguinte, não é uma matéria grave, mas você teve a advertência de que aquilo estava errado e na hora que você estava fazendo a coisa, você disse, tô nem aí, vou fazer mesmo assim. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo. Você está dirigindo e de repente alguém faz uma barbeiragem e você se irrita. Quando você se irritou, depois você se acalmou, 20 minutos depois, você olha para trás, pensa e diz assim, nossa, que bobagem que eu fiz, eu devia ter tido paciência, eu me irritei. Isso foi pecado venial? Resposta, não. Por quê? Porque não teve advertência. Não é? Isso é uma imperfeição. Você precisa corrigir isso, mas não foi um pecado venial. Agora, você imagina, você está em casa, e aí, com seu marido, sua esposa, seus filhos, você se irrita. Mesma coisa do trânsito. E durante a discussão, no meio da discussão, vem aquela advertência. Você segura o tranco, você precisa ficar com calma, tenha paciência, não se irrite desse jeito. No meio veio a advertência e você desprezou essa advertência. Você disse, tô nem aí. Eu tenho razão, eles vão ter que me ouvir. Esta falta de paciência consentida é um pecado venial. Você não desejou o mal para eles. Você não faltou com respeito com as pessoas. Você simplesmente aceitou a irritação deliberadamente, consentidamente e conscientemente. Então, isso é um pecado venial. Não precisa confessar pecado venial. Você pede perdão a Deus, né, diretamente. Mas pode confessar também, põe na confissão. Só estou dizendo que não é necessário. O perdão do pecado venial, ele pode ser obtido fora da confissão. Não foi um pecado mortal. O que é um pecado venial? Um pecado venial é um pecado que não leva você para o inferno. E aqui que está o detalhe. Já que não leva para o inferno, a pessoa chega e diz assim, não leva para o inferno, então estou nem aí. Ou seja, você fez a paz com o pecado venial. Você disse, não, isso daqui eu vou ter sempre, não adianta, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então você está sendo advertido do seu pecado e você está calando a voz da sua consciência. Notou? Você calou a voz da sua consciência. Você não tem mais aquele coração de ouvinte, como diz a Bíblia, aquele Lev Shomer, né? Lev Shomer é um coração de ouvinte. Shema Israel, ouve, coração de ouvinte. Essa expressão está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, que é aquela oração que Samuel faz quando ele pede para Deus um coração sábio, né? Então ele pede para Deus, além do coração sábio, um Lev Shomer, um coração que ouça, coração de discípulo, de quem ouve. É assim que os seres humanos adquirem a sabedoria. Pois bem,
você está calando a voz da sua consciência. É Deus que está dizendo, meu filho, vamos. É um convite de Deus, gente. Essa voz que diz ali, segura aí, cara. Né? Tenha paciência. Isso é a voz de Deus convidando você. Isso é um momento da graça. Você despreza a graça que Deus está te dando naquele momento, está dando a você naquele momento e diz não. E você faz a paz com o pecado. Agora acontece que isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando isso vira um hábito, meu irmão, você está como aquela pessoa que tem os ouvidos perfeitos, você tem capacidade de ouvir, você não é um surdo, que seria o pecado mortal. Você tem a capacidade de ouvir, mas o seu ouvido está tão entupido de cera, né? Você tem aquele eczema cheio de cera no ouvido, aquele tampão, aquela rolha enfiada dentro do seu ouvido, que as pessoas estão falando com você, você não está ouvindo direito. Nem nota às vezes. Está surdo, por tampão, por cerume. Você está colocando um tampão na sua alma. Estes pecados veniais, não é? Que você vai consentindo e aquilo se torna habitual, isso se torna um parasita da sua alma. O que é um parasita? Para pensar o que é um parasita. Um parasita é um negócio que está lá comendo a sua comida, tirando suas forças, e você fica sem força. Né? Em grego é exatamente isso. Parasitos é alguém que se senta à mesa com o outro. Tá? Eu tenho aqui meu prato de comida, mas tem do lado alguém que eu tenho que dividir minha comida com ele. Né? Esse é um parasitos. E esse parasita está tirando suas forças. Qualquer um vê isso daí. O cara está com lombriga. Né? Por quê que fica fraco? Claro, porque as lombrigas estão comendo sua comida. Não é isso? O vírus, estamos aí com o Covid. Uma das primeiras coisas do Covid é a fraqueza. Por quê? Porque você tem um troço que está parasitando sua energia. Ele está comendo a energia do seu corpo para crescer. O vírus sozinho lá fora, ele é inerte. É quando ele entra num organismo e começa, né, a sugar a sua vida que ele começa a proliferar. Então, esse é o parasita. Tem um parasita da sua alma. A tibieza é um parasita. Esses pecados veniais, consentidos, teve advertência. Não é qualquer imperfeição, tive impaciência e não consenti. Não, você foi advertido pela sua consciência. O coração de ouvinte ainda estava ouvindo um pouquinho. E você pôs para dormir. Você é Samuel, que ao invés de dizer, fala Senhor, teu servo escuta, você voltou a dormir. Puxou a coberta e disse, amanhã eu falo com você. Você não é Samuel que correu ao encontro de Deus que falava. Né? Você não é São João Batista e Santo André que deixam imediatamente, São Batista, São João Evangelista e Santo André que deixam imediatamente São João Batista e vão atrás de Jesus na sequela Christi, na acolutia, no segmento de Cristo. Mestre, onde moras? Então, aqui que está a coisa. O que é que você tem que fazer então para curar da tibieza? Você tem que declarar guerra aos pecados veniais, consentidos e habituais. Então procure fazer um exame de consciência. Quais são aqueles pecados que você está sendo advertido pela consciência, mas que você sempre diz, não adianta, não vou lutar contra isso. Tem que ser uma coisa constante, uma coisa habitual. É este o parasita que está sugando sua alma. É isto que está fazendo com que o seu coração fique surdo. E aí é claro, o que é que nós podemos sem a graça de Deus? Nada. Se você fechou a porta para a graça, você fica admirado que você não tenha força para fazer as coisas?
E a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Então, meus queridos, vamos com muita disposição começar esse tempo comum declarando guerra. Veja, eu não estou falando isto para que você fique com uma mentalidade escrupulosa. O escrupuloso é aquele que pensa que é pecado uma coisa que não é pecado. Tá? É simplesmente uma desordem. Quantas vezes vem pessoas se confessar, vem com aquela lista de desordens. Eu pergunto para a pessoa, meu filho, você consentiu nisso? Não, padre, então não foi pecado, que você está trazendo isso aqui? Claro que você olha para trás, vê o seu dia, vê aquele monte de desordens e fica chocado. Mas a pergunta é, teve advertência? Consentiu? Então pronto. Teve advertência e consentiu, foi um pecado. Venial, peça perdão, declare guerra. Não precisa ir confessar esses pecados. Esses pecados a gente pode pedir perdão deles, deve pedir perdão deles diariamente, e não somente diariamente, várias vezes por dia. E Deus perdoa. Não é necessária a confissão. Mas é necessário declarar guerra. E aí você vai notar que as forças vão voltando. E aí você vai notar que vai ressurgir aquela energia, porque o parasita, você tirou, né, a comida dele. Ele agora vai morrer de fome. O parasita que estava sentando comendo sua comidinha, você não está dando mais comidinha para ele. Você está ficando com a energia espiritual e a graça para você, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você tem um coração que ouve, Lev Shomer, esse coração de discípulo, esta prontidão. Isto é a verdadeira devoção. Devoção é isto. Devoção é esta prontidão para servir a Deus, como os olhos do servo estão fixos nas mãos do seu Senhor, assim também nosso coração está acordado para ouvir a voz daquele que nos chama. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.